Olá! Eu vou tentar não enrolar muito e ir direto ao ponto. Então, vou começar com algumas coisas, alguns avisos antes de começar esse vídeo. Se você é uma pessoa sensível, não assista. Se você é uma pessoa que não tem estômago, e eu também não tenho, mas aconteceu uma coisa comigo, eu vou contar pra vocês. Não deveria contar, eu acho, porque... Mas é uma coisa que tá na minha cabeça, então eu vou contar. Mas se você é uma pessoa sensível, não assista esse vídeo. Eu tenho vários outros audiocasts que não se tratam de assuntos tão pesados. Eu acho que esse vídeo, inclusive, esse podcast, mas eu chamo de audiocast, enfim, não vai ser nem monetizado, porque, enfim, é um trauma. Eu vou contar pra vocês o meu mais recente trauma. De uma coisa bem ruim que aconteceu. Mas, antes de eu contar, eu... estou fazendo muitas mudanças na minha vida, vocês vão perceber ao longo desse ano. Eu não vou mostrar nada agora, não vou mostrar nada antes de dar certo, mas vocês vão saber, porque é nítido. E fora isso, eu tô cortando da minha vida tudo que não presta, tudo que não me acrescenta em nada, ou tudo aquilo que me causa estresse, angústia, desconforto, dor. Nada disso está na minha vida no momento, porque eu estou cortando tudo e todas as pessoas que não me fazem bem. Eu já tenho esse hábito há um bom tempo, sendo que às vezes eu demoro mais do que eu deveria pra tomar a atitude que eu sei que eu preciso tomar. Isso em relação a tudo, sabe? Amizade, etc. Enfim. E também tem algumas coisas que eu andei falando, assim, da minha vida pra vocês, mas eu não deveria falar tanto, porque, na verdade, o mais impessoal, quanto mais impessoal eu for, melhor pra mim, porque vai ter menos gente sem noção me enchendo o saco. Porém, esse vídeo, em contradição, ele vai ser muito pessoal, porque aconteceu uma coisa muito ruim, que foi o seguinte: eu estava, há uns dias atrás, faz 5 dias que aconteceu, ou 4, eu não lembro exatamente. Mas, enfim, foi de madrugada, eu estava dormindo, e aí eu acordei com um grito. Eu acordei com um barulho de discussão, mas eram uns berros, sabe? Umas pessoas gritando, brigando, era a voz de um homem. E aí, com esse grito, eu fui me acordando, mas ainda tava meio dormindo, meio acordando. De repente, eu escuto um disparo de uma arma. Foram 5 tiros. E aí, enquanto eu tava meio dormindo, meio acordando, quando eu escutei os primeiros disparos, eu já sabia que era tiro. E outra coisa, tiro é um barulho, eu não sei, eu nunca tinha escutado um tiro na vida real, mas é um barulho muito alto, é ensurdecedor, e ainda por cima quando é muito perto, porque foi embaixo da minha varanda. Porque, tipo, eu tenho um quarto, e todos os meus quartos têm varandas, em todos eles. Então, o quarto que eu estava dormindo, obviamente, tinha uma varanda. Embaixo dessa varanda, na rua, aconteceu o fato, né? Uma pessoa foi assassinada. Eu presenciei um assassinato. Porém, eu estava deitada na minha cama e lá eu permaneci. Eu pensei assim na minha cabeça: não vou sair daqui. Porque, né? Enfim, eu acho inclusive perigoso. Daí a pessoa que estava comigo, essa pessoa, ela foi pra varanda olhar, porque assim que aconteceram os disparos, o carro da pessoa do criminoso que fez isso, ele deu partida e foi até o final da rua, sendo que como a minha rua, ela é fechada, a pessoa achou que ela podia passar e ir embora, sabe? Só que como a minha rua é fechada, então ela teve que voltar todo o caminho de novo. Então ela passou com o carro disparado até o final da rua, depois voltou pela minha varanda, né? E foi embora pelo outro caminho. E aí, a pessoa que tava comigo levantou pra olhar e eu disse: abaixa, se abaixa no chão, porque você não sabe, tipo, se eles vão voltar, se eles vão atirar mais, porque pra a pessoa ter uma bala perdida não custa, né? Então, eu disse: abaixa no chão. Eu fui lá, deitada na minha cama, no mesmo canto que eu tava, não me mexi e um cara foi morto embaixo da minha casa. O que eu acho muito estranho, porque tem câmeras e a pessoa que fez isso, tipo, não câmera minha, é câmera de uma oficina que tem aqui do lado. Essa oficina tem câmera, o meu vizinho tem câmera também, então a pessoa não se preocupou. Eu não sei quem foi, nem o motivo do crime, mas eu fiquei muito em choque, muito abalada. O corpo ficou embaixo lá, na rua, por muito tempo, porque o fato aconteceu às 3h40 mais ou menos da manhã, porque eu olhei o relógio, era quase 4 da manhã. E aí ligaram pra polícia, os vizinhos, não sei quem ligou pra polícia.
E aí a polícia só chegou de 9 da manhã e o IML por aí, por esse horário. Eu permaneci deitada todo o tempo. Eu não me levantei pra fazer absolutamente nada porque eu estava em choque. Não vi nada, não vi o carro, não vi quem atirou, nem o morto também. Eu não quis ver o cadáver, eu não quis olhar nada. Eu fiquei lá deitada. Daí os vizinhos saíram na rua e começaram a filmar. Eles, na verdade, deveriam ter ligado pra emergência. Deveriam ter ligado não só pra polícia, mas pra uma ambulância, sabe? Porque a pessoa podia estar agonizando. Mas ninguém ligou. Eles só ficaram fazendo um videozinho pra postar em grupinho de WhatsApp, sabe? Porque as pessoas, elas... Sei lá, nem pra botar um lençol em cima do corpo, nem pra acender uma vela. Esse povo que é religioso, sei lá, nem pra rezar. Mas não, eles queriam, não sei se quer like, se quer... Não sei, viralizar com uma coisa mórbida dessa em grupinho de Telegram, em grupinho de WhatsApp. Não sei qual que é o problema dessas pessoas, não, sinceramente. Uma pessoa que faz isso, eu acho que é capaz de qualquer coisa, né? Uma pessoa que vê outra estirada no chão, baleada e grava, sabe? Eu não consegui me mexer, fiquei na cama. E aí, quando eu acordei, mais tarde, o ML já tinha levado, mas o sangue da pessoa tá lá até agora. Tipo, toda vez eu passo na rua e o sangue ainda tá ali. Ninguém botou uma areia por cima, ninguém passou uma mangueira pra lavar, sei lá, nada. Tipo, tá ali, sabe? E tem duas fitas amarelas escrito local do crime. E eu passo por ali todos os dias. E eu lembro dos disparos. E eu fiquei com muito medo. Eu não sei o que é que foi. Tipo, sei lá, tem várias suspeitas, né? Dizem que eram traficantes que, tipo, balearam uma pessoa que tava devendo. Mas também dizem que era confusão de, tipo, porque tem por aí, algum lugar que eu não sei onde é, uma casa de shows, uma casa de festa, sei lá, que tem pagode e aí o povo tem confusão, sei lá, que era briga por causa de mulher. Mas só sei que levaram uma pessoa pra baixo da minha varanda, na minha casa, basicamente embaixo, mataram e deixaram o corpo lá. E eu ouvi tudo acontecendo. Eu não sei dos gritos antes se era a pessoa, a vítima, tipo, tentando se defender, ou se era o assassino que tava gritando com a vítima, falando coisas, era um homem, voz de homem, aos berros, e foi isso que aconteceu. E eu nunca presenciei algo tão horrível. Eu sei que, contando essa história pra vocês, o que mais vai ter, porque é sempre assim, quando a gente conta uma coisa ruim, as pessoas querem competir com você, quem sofre mais, quem passa por coisas piores. Então, quem vê coisas mais tristes, mais horríveis. Então, se eu conto uma coisa dessas, dizendo que eu tô chocada, que eu estou traumatizada, eu tô falando muito calma, mas é porque eu tô absorvendo ainda a situação, sabe? Eu tô como se eu estivesse dissociando da realidade, porque eu tô tão chocada, eu tô tão... Só de falar nisso eu tô tremendo. E, tipo, resolvi trazer isso pro meu canal porque é uma forma de me ouvir, uma forma de terapia, sei lá. Só que aí que tá, é um tema muito ruim, né? Muito negativo. Mas isso aconteceu comigo, então resolvi contar, né? Relaxa a minha vida e meu canal é sobre isso. Enfim. Daí, poxa, perdi a linha de raciocínio do que eu ia falar. Que droga. Voltando, eu sei que contando essa história pra vocês, muita gente, não todos, né, mas muitas pessoas querem competir de quem que tem a realidade mais difícil. Daí eu vou dizer isso do que aconteceu e tem gente que vai dizer, ai, mas na minha casa é muito pior. Na minha rua já mataram não sei quantas pessoas. Ai, eu vi tal corpo de tal jeito. Ai, eu vi acontecendo tal acidente, vi gente aberta, vi cérebro explodido, eu vejo gore, eu vejo isso, eu passei por mais coisas. Eu não quero saber, sinceramente, eu não quero saber o que é que você viu. Eu não quero saber se você que tá me dizendo isso, se você é mais sofrido, se o seu bairro é mais perigoso do que o meu, se a sua vida é mais difícil, se você é mais coitado, eu não quero saber. Sinceramente, porque isso aqui não é uma competição de quem sofre mais. Isso aqui não é uma competição de quem vê coisa mais triste, de quem vê mais desgraça. Eu não tô interessada em saber de coisas mórbidas. Eu estou aqui contando o que eu vi e pra mim foi sim uma coisa impactante. Ai, mas o que tem? Nada demais, nossa, nada novo sob o sol. Ai, bem-vinda ao Brasil. Ai, gente, me poupem, vocês são muito insuportáveis, vocês que fazem esse tipo de comentário, né? Quem não faz esse tipo de comentário não precisa se ofender, tá, gente? Eu não tô falando de vocês, e sim das pessoas insuportáveis que me perseguem, né? Tudo que eu falo elas querem contradizer porque elas são o centro do universo e da sabedoria. Enfim,
Eu não sou acostumada a ver esse tipo de coisa, nem filme de terror. Eu não assisto. Convivi por muito tempo com uma pessoa que era louca. Uma pessoa não, já convivi com outras também, mas convivi por muito tempo com uma pessoa que era louca por filme de terror, louca por gore e essas coisas. E eu não gosto, sabe? Eu não gosto nem de ver nem ficção. Tripa saindo, gente morrendo. Eu não gosto, sabe? Eu não me sinto bem em ver esse tipo de coisa. Agora, assim, quando são artes, porque eu geralmente sigo artistas, desenhos, essas coisas assim, ilustrações, tipo Brandon Shears, essas coisas, eu gosto, tá? Desenhos. Não desenho tipo animado, tipo Happy Tree Friends, não é isso. É tipo desenhos de obras de arte, sabe? Tipo pinturas, desenhos que envolvem sim uma questão mais visceral, que tenha sangue, que tenha, enfim, às vezes violência. Isso sim, mas tipo filmes, séries e filmes que tenham cenas explícitas de violência, não me apetece. Eu não acho divertido, eu não acho engraçado, eu não acho legal de ver, tipo assim, prazeroso, não me dá prazer. Na verdade, eu não sou acostumada a ficar vendo isso, entendeu? Então, quando acontece uma cena dessas, muito perto de mim, de uma pessoa ser baleada até a morte, e eu escutar a pessoa morrendo embaixo de mim, eu fiquei muito chocada, assim. Eu fiquei muito triste, muito deprimida. Eu tô me recuperando do trauma, sabe? Toda vez que vem um carro em alta velocidade na minha rua, eu começo a tremer, porque eu fico achando que vai acontecer de novo. E eu tenho muito medo que aconteça de novo, porque pode acontecer de novo, sabe? E eu falei pra vocês lá no grupinho, né, que eu tinha que aconteceu uma coisa impactante e que eu tava pensando se eu contava ou não. Então, tô contando, mas eu avisei que esse vídeo, tipo, não é uma coisa muito positiva de se ouvir, porque é uma história bem triste. E eu chorei muito, eu me senti muito em pânico depois, sabe? Esses últimos dias eu tenho chorado muito, lembrando, porque o barulho não sai da minha cabeça. Eu fico revivendo e todos os dias, desde do acontecido, eu acordo no mesmo horário que aconteceu, que eram às 3 e pouca da manhã, quase 4. Então, todo dia eu tô acordando esse mesmo horário. E eu acordo com pesadelo, eu acordo com o coração acelerado. E eu não tô bem em relação a isso. E é isso, eu tava vivendo também... Tava não, né? Estou vivendo o luto do meu amigo, que eu sempre penso nele, sabe? Que não tem nada a ver com essa história de agora, né? Outra coisa. Mas eu sempre penso nas últimas coisas que eu falei pra ele. Mas não ia dar certo também essa minha amizade com ele, porque esse meu amigo, tipo assim, ele só queria saber de mim quando era com segundas intenções, sabe? Tipo, só quando ele tava se sentindo solitário, ele vinha até mim pra ficar falando coisas, e eram sempre coisas num teor mais sexualizado. O que não teria problema nenhum se não fosse só isso. Se, tipo assim, eu não tenho nenhum problema com sexo, com sexualidade, com nada disso. Mas eu tenho que gostar da pessoa, a pessoa tem que gostar de mim, como eu sou. E eu tenho que ter um relacionamento com a pessoa, porque, queiram vocês ou não, ou acreditem vocês ou não, eu sou demissexual. Ou seja, eu sou uma pessoa que só consigo me sentir atraída sexualmente para um ato mesmo sexual se eu estiver envolvida emocionalmente com a pessoa. Se eu tiver paixão. Se eu não tiver paixão, eu não vou sentir nada, não tem apelo nenhum pra mim. Mas sim, teve uma época que eu tive uma paixão por ele, platônica. Digo platônica porque ele não sentia o mesmo por mim, paixão. Ele sentia só interesse sexual, né? E ele era muito promíscuo também. Tipo, ele tinha uma namorada atrás da outra. Ele traía as namoradas dele. Ele não seria um bom namorado pra mim. Esse meu amigo faleceu recentemente. E ele era muito popular, assim, tipo, ele era muito legal, ele era muito lindo, ele era muito tudo, muito inteligente, eu adorava muito ele, e ele morava muito longe de mim. E aí, a gente tinha ficado de se encontrar pra ficar e tal, isso há muitos anos atrás, tá? Tipo, eu comecei a conversar com ele em 2020. Aí foi isso. Só que ele morreu, né, agora. E eu ainda não acredito que ele morreu. Mas enfim, e ele sempre começava a namorar. Então quando ele começava a namorar, ele parava de falar comigo. Aí eu, tipo assim, fiquei sentindo como se ele me quisesse como segunda opção, né? E mesmo ele sendo lindo, inteligente, legal, popular, muito cobiçado, etc. Mesmo assim, eu não sou a segunda opção nem dele, nem de ninguém, nem da puta que pariu. Eu não quero saber, entendeu? Então eu fui deixando essa amizade meio de lado, que não era amizade genuína. Por isso que eu também não tenho amizade com homem, assim. Porque geralmente o homem, ele quer me comer, né? Ele não tem amizade, tipo, porque gosta de mim. Tipo, eu adoro a Jade e eu quero sair com ela e a gente vai se divertir. Não, é tipo, eu adoro a Jade porque eu adoro a ideia de que um dia ela vai ceder e vai dar pra mim, sabe?
Então, por isso que eu não... E os caras que eu já fui amiga, tipo amiga mesmo, ficam nessa de, ai, você me deixou na friend zone. Cara, não existe friend zone. Tipo, você não era meu amigo de verdade, você era amigo por interesse, porque você queria ficar comigo. Então, e eu não queria ficar com você. Então, não era uma amizade genuína. Você não gostava de mim como amiga de verdade, você tava esperando só um momento de eu ter alguma vulnerabilidade e você querer ficar comigo. E eu aceitar, de tanto você insistir, você ficar comigo, sabe? Não era o caso desse amigo que morreu, tá? Esse amigo que morreu, tipo assim, ele falou do interesse dele e eu, tipo, correspondi e tal. Só que não rolou, tipo, relacionamento. Porque eu sabia que ele não ia ser um bom namorado. Então, eu nunca quis nada com ele. E ele também nunca conseguiu nada comigo. Só que, às vezes a gente conversava, sabe? Mas no último, em 2023, eu parei de falar com ele porque eu tinha começado a namorar, né? E ele também. E aí a gente parou de se falar. Ele veio falar comigo só quando terminou com a namorada. Em um dos 1000 términos, nem sei qual namorada que era. E foi antes, né? Obviamente aconteceu o que aconteceu. E aí ele, tipo, oi, tudo bem? Quando ele falava assim, eu já sabia o que ele queria. Aí eu não conversava nada demais com ele, né? Aí oi, tudo bem, não sei o quê. Aí como é que você tá? Aí ele fala uma coisa assim, meio esquisita, né? Meio em duplo sentido, que eu já não gostei, porque, né? Eu não gosto de ficar mantendo esse tipo de conversa se eu tô num relacionamento e vice-versa, né? Aí ele, terminei o namoro. Aí eu, sabia. Tipo assim, terminou o namoro, aí vem querer conversar comigo, entendeu? Isso, antes de namorar, já era assim. Então, quando eu comecei a namorar, ele viu que eu tava namorando, tipo, respeitou assim, mas tentou conversar comigo e eu não conversei com ele, sabe? A última coisa que eu disse pra ele foi, eu sinto muito por causa do término. E aí ele morreu. Isso já faz muito tempo que eu falei sinto muito. Acho que, sei lá, faz uns 8 meses por aí. E esse meu amigo, ele tinha muito problema de saúde, sabe? Ele tinha muito problema de saúde. Então, eu não sei em que condições ele tava quando ele morreu. Eu não sei se ele tava numa cadeira de rodas. Porque ele tava já andando de muleta, porque ele tinha muito problema. Muito problema mesmo. Saúde física, sabe? Eu não sei se ele tava com a enfermeira cuidando dele, limpando ele, entendeu? 24 horas por dia com ele, sabe? Dando banho nele. Eu não sei, entendeu? Então, quando ele faleceu, eu acho que foi até um alívio pra ele. Eu não sei se ele não tinha mais esperança na vida, porque eu não sei se ele descobriu um estágio mais avançado da doença. Eu não sei se ele tava com câncer, eu não sei se ele tava com câncer de osso, eu não sei, de verdade, porque, né, tinha parado de falar com ele. E ele tinha problema mental de bipolaridade, borderline e eu não sei qual era a outra questão, depressão, essas coisas assim. Então ele tomava remédio controlado, né, obviamente. Só que não adiantava muito ele tomar remédio controlado, porque ele tinha muito problema, assim. Quando eu falei pra vocês que ele morreu no outro vídeo, é porque agora eu já tô conseguindo falar sobre isso, que no outro vídeo eu só chorei, né. Quando eu conversava com esse meu amigo, desde 2020 e tal, ele era 2. Ele não era um só. Então, às vezes ele era um, às vezes ele era outro. E eu só gostava de um, que era, tipo, o principal, sabe? Que é a personalidade que ele tem, que ele é super carismático, super inteligente, super simpático. Aquela personalidade que todo mundo admira, que todo mundo queria copiar, sabe? Porque ele era uma pessoa, tipo, muito diferente e, enfim, muito legal, muito gentil, muito tudo. A voz dele era linda de ouvir, o jeito que ele falava. Nossa, ele era encantador. Esse era um. O 2, ele escrevia tudo errado. Quando ele tava... Ele era, tipo assim, quando ele era o 2, ele escrevia tudo errado. Tipo, o 1 escrevia tudo certinho, tudo bonitinho, era interessado, tava acordado, sabe? O 2 era como se ele estivesse meio dormindo sempre, meio chapado, sabe? Ele escrevia tudo esquisito, ele falava esquisito, ele pegava o áudio, cortava os áudios na metade, falava lento, falava com uma voz estranha. E me tratava mal, ficava querendo puxar briga do mais absoluto nada, que foi esse também um dos motivos pelo qual eu me afastei dele. Tipo, eu já tava afastada dele antes de eu começar a namorar, sabe? Tipo, não foi por causa exatamente do meu namoro que ele parou de falar comigo. Também, né? Mas ele também tinha parado de falar por causa que ele se irritava do nada comigo umas coisas muito X, assim. Tipo, vou dar um exemplo. Ele era muito fofoqueiro também. Ele uma vez estava contando de uma mulher que ele pegou. Que essa mulher era mãe de uma amiga da ex-namorada dele. E ele tava contando tudo que ele fez com essa mulher. Só que, tipo, essa mulher, ela tinha seguidores, entendeu? E tipo assim,
como ela é mãe de uma menina que eu sigo, que tem seguidores, e essa mulher também tem seguidores, e essa mulher tava comentando nos posts dele, e ele também comentou nos dela. E eu tinha visto isso. E aí eu segui essa mulher, por ela ser mãe de uma menina que eu sigo. E aí eu me liguei que era essa mulher, por causa dos comentários que eles faziam um no post do outro. Aí ele tava falando dessa mulher e tal, não sei o quê. Aí eu disse, eu acho que eu sei quem é. Aí ele, não sabe não. Aí eu disse, é fulana. Aí ele ficou puto. Ele ficou com muita raiva que eu sabia quem era, porque, tipo, não era pra eu saber que ele tava falando dela. Mas ele que tava contando todos os detalhes íntimos da relação dele com ela, né? Do que ele fez com ela, do que ela fez com ele, enfim. Mas é que não era pra eu saber quem era, mas eu sabia, entendeu? E, tipo, eu não falei por mal nem nada, mas ele ficou com raiva e isso virou uma briga, sabe? Sendo como uma coisa muito besta, tipo, sei lá. E aí, era isso, ele ficava bravo do nada, aí eu, tipo, desculpa, então, não devia ter falado nada, enfim. Mas eu não em momento algum, falei nada pra essa mulher, nem pra filha dela, nem pra ninguém, sabe? Eu só sabia quem era que ele tava falando. A descrição também batia, porque ele descreveu ela, então eu sabia quem era, entendeu? E aí era isso, tipo, ele ficava... Tudo se ofendia, eu tinha que ficar, tipo, pisando em ovos pra falar com ele, que eu nunca sabia quem era, qual, se era o 1 ou se era o 2, entendeu? E a única questão é que, tipo, sexualmente falando, eu e ele, a gente combinava muito, só que eu nunca fiquei com ele, entendeu? A gente combinava muito, 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 muito. E quando a gente se falava, né, só que eu era toda românticazinha com ele, entendeu? Tipo, eu era toda apaixonadinha no jeitinho doce que ele ficava de vez em quando, porque de vez em quando ele ficava muito amorzinho. E aí eu adorava quando ele era assim. Só que aí, depois, ele ficava ruim de novo e eu pensei, isso não vai dar certo. Se eu for inventar de namorar com esse menino, eu vou acabar numa clínica psiquiátrica, porque ele vai me adoecer, porque ele tinha muito problema e eu não preciso me deitar com uma pessoa que tem mais problemas do que eu. Só sei que uma das últimas coisas que eu falei com ele, que eu não tenho coragem de ler a conversa. Eu abri a conversa com ele, mas eu não tenho coragem de ler. Mas uma das últimas coisas que, tipo assim, de ler mesmo tudo que eu falei e tal. Uma das coisas que eu falei pra ele, antes de dizer, eu sinto muito, término, não sei o quê, que ele contou que tinha terminado, né? Antes disso, eu tinha dito, eu vou pra cidade que você mora um dia, e aí a gente vai se ver, because I like you a lot. Foi o que eu falei pra ele. Gosto muito de você. Muito, 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 muito. E ele, frio, como sempre, né? Que ele só era legal quando ele queria. Aí, isso já faz muito tempo, tá, gente? Isso foi, tipo, sei lá, 2022, por aí. Final de 2022. Aí, quando ele tinha terminado, tinha sido esse ano. E aí, perdi o contato. Só que eu já passei muita madrugada, em 2021, 2020, acordada, sabe? Preocupada com ele, porque ele falava umas coisas preocupantes, eu ficava lá com ele, fazendo companhia. Ele ficava, tipo, me alugando pra ficar conversando com alguém, porque ele não tinha ninguém pra conversar de madrugada nas insônias dele, sabe? E aí, a gente ficava conversando, e eu amava quando ele, tipo, se interessava pelas conversas que eu tinha e os nossos gostos, porque não era só sexualmente que a gente combinava, tipo, ele era muito legal quando ele queria, sabe? Só que quando ele ficava ruim, ele ficava muito, muito, muito ruim. E aí foi isso. Enfim, eu tô sendo repetitiva já, né? É que eu tô chocada ainda com o falecimento dele. Desse meu amigo. Que acho que nunca foi meu amigo, só eu fui amiga dele, sei lá. E é isso. Ainda bem que eu não me aprofundei mais ainda na relação com ele, porque eu ia sofrer muito, muito mais do que eu tô sofrendo agora. Mas eu sempre gostei muito dele. E eu tenho má sorte, assim, com pessoas, porque, infelizmente, todas as pessoas com quem eu me relaciono, pra amizade e também pra namoro, paixão, essas coisas, isso foi uma paixão que eu tive, assim, platônica, que já faz tempo. Digo platônica, mas ele incentivava bastante com as coisinhas que ele falava. Tipo, ele sempre me dava esperança, sabe? Só que ele ia aparecer com a outra namorada, sabe? Enfim. Mas ficava nessa de, a gente vai se encontrar um dia, a gente vai se ver, você vem pra cá, não sei o que, a gente vai fazer isso, isso, aquilo, e etc. Mas nunca rolou, né? Ficou só na fantasia. Bom, eu tenho má sorte com relações interpessoais, porque sempre que eu me apaixono por alguém, ou, tipo, saio com alguém, sei lá, eu tento fazer amizade com alguém, a pessoa sempre tem algum problema. Eu sei que todo mundo tem problema, mas, pelo menos, se eu já senti atração por alguém, se eu já namorei ou já fiquei, é como eu falei, né, lá no meu Instagram. Se eu já fiquei, namorei ou senti qualquer tipo de atração por você, busque ajuda psiquiátrica urgente, porque tem algo muito errado com você. Você não está bem. É sério. Investigue. A maior red flag que você pode ter da sua saúde mental é eu me atrair por você, porque eu só
pego gente transtornada. E é isso, eu tenho um péssimo gosto pra homem, pra mulher também. E não estou falando da minha ex-namorada, tá? Porque a minha ex-namorada, ela é maravilhosa, mas ela tinha, assim, umas questões aí que me irritavam bastante. Mas ela, era, em geral, era uma pessoa boa, tá? Antes dela, era transtornada. A outra, antes dela, também era transtornada. Eu tive várias namoradas, né, na minha vida. Mentira, gente, eu não tive várias namoradas. Eu tive uma que durou muito tempo, mas aí depois que eu terminei com ela, eu ainda mantive contato com ela por muito tempo. Então, em geral, foram 4 anos de relação, mas de namoro foi 1 e pouquinho. Antes dela, tive outra namorada que trabalhava na Forever 21, que eu fiquei 5 meses com ela. Nossa, perder tempo. Antes dela, eu não tive nenhuma outra namorada, sendo que, tipo, eu conversava com uma mulher pela internet, então era como se fosse um web namoro, mas eu não considero namoro porque eu literalmente tive a desgraça de ver essa mulher aí, que também era bem transtornada, em 2017. Enfim, eu vi a mulher uma única vez na minha vida e ela já sai falando por aí que ela é minha ex, sendo que, tipo, eu só considero namoro gente que eu já tive, tipo, contato físico mesmo, tipo, contato sexual, constante, tipo, convivência, sabe? E a pessoa que eu fico indo pra casa da pessoa, a pessoa fica indo pra minha casa, enfim, uma relação carnal, física, cara a cara. Isso pra mim é namoro. O negócio é ficar conversando na internet por muito tempo. Eu era muito nova, né? Eu era muito boba ainda. E muito inocente, então é algo que eu não faria hoje em dia, então eu não considero, tá? E ela era muito ruim. Enfim, não tive muitas namoradas, mas desde os meus 18 anos eu só me relacionei com mulheres, né? Só assumi relacionamento e tal com mulheres, só tinha interesse em mulheres. Comecei a namorar homem, tipo, namorar mesmo, tipo, 100% namorar oficial, sem ser coisinha de adolescente, ano passado. Mas quando eu era adolescente eu tive tipo uns namoradinhos, sabe, de adolescências que eu também não considero. Eu tive no Chile um cara que era bem mais velho que eu e eu namorava com ele, sendo que eu não considero isso, porque não era namoro de verdade, não era tipo a relação de verdade que eu tenho hoje em dia, entendeu? Então eu também não considero. E é isso. E em geral também, os caras que eu já fiquei, tipo, todo mundo ali era bem problemático. Vários problemas que você puder imaginar, assim. E é engraçado porque eu não me identifico com essa sombra, né? Mas aí, que tá, tipo, é como se eu quisesse cuidar das pessoas, sabe? E eu não tenho que estar cuidando de ninguém, não. Eu tenho que cuidar de mim. Quando eu falo essa sombra, é que todos nós temos um lado de luz e um lado de sombra. A nossa pulsão de vida e a nossa pulsão de morte. Quem leu Freud sabe do que eu tô falando. Então, não venham dizer que eu tô com psicofobia ou capacitismo, sei lá. Mas acho que capacitismo não se encaixa nesse contexto. Acho que seria mais psicofobia. Mas não venham dizer que eu tô com preconceito com quem tem questão psiquiátrica, não. Porque eu, Jade Laverne, já lidei com muita gente transtornada a minha vida inteira. Então, eu já conheço muito. Então, e já conheço muita gente que cuidou também de gente transtornada com transtornos sérios, não só borderline, que também é muito sério, mas esquizofrenia. Então, eu já vi pessoas que cuidavam, né, cuidadoras. Então, vai perguntar para um cuidador o que é ser um cuidador. Sai da internet um pouquinho de, tá com preconceito, e vai, então, você cuidar de uma pessoa, conviver, casar com uma pessoa que tem um transtorno mental, é uma questão muito séria. Eu só me envolveria com uma pessoa com questões de transtorno se ela se cuidasse, se ela fizesse terapia, medicamento e se ela tiver um bom caráter, porque o problema não é nenhum transtorno, é o caráter da pessoa, porque às vezes a pessoa ela é mau caráter e ainda por cima tem questões mentais, então mistura tudo, sabe? Esse é o problema, porque infelizmente machuca muito. A pessoa não faz de propósito. Sim, eu sei, mas tem pessoas, inclusive, não tô dizendo todas, tá? Mas tem algumas pessoas que usam o transtorno mental como desculpa para fazer coisas ruins contra outras pessoas. Coisas essas que não têm relação nenhuma com o transtorno. Mas algumas pessoas, elas usam disso. De, eu te traí porque eu sou border. Eu te traí, eu falei mal de você. Eu sou sua melhor amiga, mas eu falei mal de você pra cidade inteira porque eu sou border. Eu tô desconfiando que eu sou border. Então posso estar fazendo isso com você. Não, a pessoa está usando como desculpa um transtorno mental que ela tem para poder ter abertura e fazer coisas que não são legais. Esse tipo de pessoa
eu não quero na minha vida, tá? Mas também, mais uma vez, não estou dizendo que são todas as pessoas que têm transtornos que são assim. Porém, a gente tem que também parar de banalizar esses transtornos e agir como se fossem coisas maravilhosas, porque não é. Quem realmente tem um transtorno, seja ele um transtorno alimentar, um transtorno de personalidade, sabe o quão a família fica afetada, o quanto que as pessoas sofrem ao redor e os relacionamentos são, sim, difíceis, entendeu? Eu não tô aqui pra florear nada não, nem pra romantizar uma realidade que não existe. Eu tô falando uma realidade nua e crua. Se a gente puder escolher se relacionar com uma pessoa que é mentalmente estável, ao invés de se relacionar com uma pessoa que vai levar a gente pro buraco junto com ela, porque tem gente que não quer se tratar não, tem gente que não quer tomar remédio, tem gente que não quer se cuidar. Então, se a gente puder escolher, pessoalmente, eu vou escolher a pessoa que está mentalmente estável. Desculpa, gente, se vocês querem que eu diga que eu vou escolher uma pessoa transtornada. Infelizmente, eu só me relacionei com pessoas que tinham transtornos. Mas eu não quero mais. Que tinham transtornos e que não eram tratados. Pessoas que não buscam ajuda. Ah, é porque eu não acredito em terapia. Ah, é porque psiquiatra não vou, não quero, não sei o quê. Aí fica difícil, né? Porque aí quem sofria era eu. E essa é a minha escolha. E eu tô no meu direito. Nenhum de vocês, seguidor nenhum, ninguém que tá ouvindo, gente que tem transtorno que vai ficar ofendida, nenhum de vocês pode me dizer o contrário, nem querer dizer com quem eu devo ou não me relacionar. Você tem que sim se relacionar com a pessoa que tem limitações cognitivas, que tem problemas psiquiátricos, mentais, porque senão você é capacitista, porque senão você é psicofóbica e você é uma péssima pessoa. Que seja, então, que eu seja uma vilã, que eu seja a péssima pessoa que vocês querem dizer que eu sou, que eu seja, tudo bem. Eu escolho que eu quero me relacionar com pessoas que estejam mentalmente estáveis, que sejam pessoas calmas, tranquilas, que não explodam por nada, que não queiram me bater, que não do nada decidam que me odeiam. Eu não quero me relacionar com pessoas que eu não sei o que esperar delas, que me deixem insegura, que me façam ter crise de ansiedade, que me façam ter preocupação se ela tá viva ou morta, se ela se matou, se não se matou, se cortou o pulso, se não cortou. Eu não quero. Isso eu não quero. Eu quero uma pessoa que me dê leveza, que me dê saúde, que faça eu me sentir viva, que goste de mim e não comece a me odiar do nada, sabe? Eu quero uma pessoa, uma amiga, que não diga pra mim que é a minha melhor amiga, que me ama e poste textinho pra mim e peça pra eu postar ela nos stories pra ela ganhar seguidores. E depois eu descubro que ela tá falando mal de mim pra cidade inteira, que ela busque pessoas que não gostam de mim pra se tornar amiga dessas pessoas, mas querer manter a amizade comigo ao mesmo tempo. Sabe? Eu não quero esse tipo de gente perto de mim, entendeu? Que não tem coerência, que posta, ai, roupa da Shein é a coisa mais feia e ridícula. E no outro dia ela tá, ai, Jade, me dá o teu código de desconto pra eu fazer umas comprinhas na Shein. Tu vê, né, como que a pessoa não é coerente. Diz que odeia uma coisa, no outro dia quer. Uma hora fala mal, outra hora fala bem. Eu não quero esse tipo de inconstância, entendeu? Porque isso enlouquece a gente também. E aí é que tá, porque o transtorno em si não é o problema. O problema são as pessoas que têm falhas de caráter e elas usam o transtorno como desculpa pra fazer o que elas fazem. E eu já acho isso um comportamento anormal. Essa falha de caráter específica que eu tô falando pra vocês, eu já acho um comportamento transtornado também. Mas tipo assim, porque eu tenho amigas que são bipolar e elas se tratam e elas estão bem, elas estão estáveis. Elas não começam a querer fazer inferno na minha vida, entendeu? Porque elas têm um bom caráter. O problema é que eu me relacionei com pessoas que tinham muitos transtornos e ainda por cima eram um mau caráter, entendeu? Narcisistas, pessoa com transtorno de personalidade narcisista é um inferno. Eu já encontrei muitas na minha vida. E as pessoas, elas agem como se fosse bonito, como se fosse legal, como se fosse divertido, como se fosse Tumblr, como se fosse Pinterest, ter um transtorno. Ai, porque eu sou muito psicopata. Ai, porque eu sou bipolar. A pessoa não tem diagnóstico nenhum, mas fica postando esse tipo de coisa. Ai, porque eu tenho TA. E às vezes a pessoa, ela simplesmente viu alguém com um problema sério de saúde que precisa ser tratado. E ela achou aquilo legal por algum motivo e fica vangloriando. Ai, porque principalmente o borderline, eu vejo que tem muita glamorização em cima, sendo que é uma questão muito séria. É muito sério. Quando você tem uma pessoa assim na família, é outra realidade. Não é bonito. Não é legal. Pergunta pra uma pessoa que realmente tem um transtorno como que ela se sente. Se ela poderia escolher. Se ela tivesse a opção de escolher não ter o transtorno, ela iria escolher que não ia querer ter o transtorno, entendeu? Porque a pessoa sofre. E não é só ela que sofre.
O entorno também sofre. Os familiares, o marido, a esposa, o cuidador, a pessoa que fica encarregada dela é sofrido. É uma realidade muito triste. A doença mental é a pior que tem. Antes que perca um braço do que perder a sanidade mental. Principalmente quando envolve psicose. Aí, minha gente, aí quando envolve psicose, eu não vou nem entrar nesses detalhes, entendeu? Porque quando envolve psicose é a coisa mais triste de se ver. Vocês que ficam aí romantizando e dizendo, ah, não, você tem que sim dizer que vai se relacionar com a pessoa, namorar uma pessoa, casar com a pessoa que tem um problema mental pra você ser cuidadora dela, você tem que dizer isso, porque senão você é uma pessoa ruim. Você já foi numa clínica psiquiátrica? Eu quero saber. Você já foi, então... Na verdade, não quero saber não precisa dizer não. Você já foi lá... Vai lá na Tamarineira, pesquisa aí no Google, dá uma olhadinha, vai ver um documentário, vai fazer um trabalho voluntário no hospital psiquiátrico, que antigamente era chamado de hospício, né? Que hoje em dia não se usa mais esse termo. Vai lá. Eu quero ver. Depois que você for, quando você for fazer a faculdade de psicologia, porque todo mundo agora quer bancar de ser psicólogo, sendo que as pessoas muitas vezes não têm capacidade nenhuma pra isso, que é uma profissão muito séria, que não é pra ser banalizada. A saúde mental é uma coisa muito séria. E aí as pessoas, qualquer idiotinha com mente fechada, estúpida, quer querer ser psicólogo. E aí, quando se chegar na hora de fazer estágio para ir para um hospital psiquiátrico, aí eu quero ver, quando você vê a realidade nua e crua. Quando você quando você se tornar cuidador de uma pessoa dependente de você que tem transtorno mental e essa pessoa tem que se internar várias vezes, principalmente se for no órgão público, né, do SUS, aí eu quero ver. Quando você vê o que é que tem ali dentro. Aí, a realidade é muito pesada, muito mais pesada do que o que a gente vê no TikTok. Óbvio que, porque o povo vai ficar doido nos comentários, né, discordando, nem escutarem o que eu disse, porque eu não tô dizendo que você tem que excluir pessoas do seu ciclo porque elas têm problemas mentais, enfim. Não, você não tem que ter, não vou me juntar com essa pessoa, não vou ser amiga dessa pessoa porque ela é borderline, mas é porque é uma escolha difícil. Eu me afastei de muita gente que tinha atitudes muito tóxicas, muito prejudiciais e, consequentemente, elas também tinham um transtorno. É todo transtornado que é ruim? Não, não é. Mas a gente também não pode ficar fingindo que não tá vendo, fingindo que não é um problema, porque se não for tratado, se a pessoa não buscar ajuda, se a pessoa não quiser se ajudar, é muito difícil. E eu já tenho muito problema na minha vida. Muito. Não é questão de, preconceito, esse tipo de gente. Não, mas eu não quero pessoas mau caráter e pessoas que ainda por cima têm questões a mais. Psicóticas, lisérgicas, que ficam fora da realidade pra eu ficar enlouquecendo junto. Eu já tenho muito problema. Eu não quero mais problema da minha vida. E outra, eu não tenho que me justificar pra vocês, não. Se tá ofendido, também fique. Eu não tenho que fazer o papel de salvador. Eu não sou psicóloga, não sou clínica de reabilitação, não sou psiquiatra, então eu não preciso passar por isso, né? Mas é uma questão que sempre se repete. E eu tenho que quebrar esse padrão um dia. Agora ainda não. Agora ainda não quebrei, não. Mas enfim, a gente escolhe, né? Estar nas relações. Mas a gente pode escolher também ir embora. Ou ficar. Ou então as pessoas morrem e aí elas vão embora mesmo sem você escolher. Porque eu escolhi me afastar desse meu amigo, né? Mas agora não tem mais escolha. Agora não é mais uma escolha. Ele simplesmente não está aqui. Eu não vou ver ele. A gente não vai conversar mais. E eu fico achando que é mentira ainda. Eu fico achando que ele vai aparecer. Como ele sempre aparecia, de vez em nunca. Mas ele não vai. E é isso. Eu tô meio louca das ideias. Tipo, eu tô meio surtada, né? Por conta do que aconteceu aqui. Do tiro e tal. E são tantas coisas na minha cabeça no momento, sabe? Tanta coisa, que eu não sei nem por onde começar a falar. Tem muitas outras coisas que eu queria contar. Só que, sei lá. Que não tem nada a ver com namoro, essas coisas não. É tipo coisas assim, da minha cabeça, sabe? E eu fico muito ansiosa também. Sempre que eu paro pra lembrar, a vida tá bem pesada ultimamente. Mas tudo bem. Tô viva, né? Eu tô viva, a vida continua. E foi isso uma coisa que eu fiquei pensando, né? Tipo, a gente vai ser esquecido tão rápido quando a gente se for, porque o cara faleceu embaixo da minha janela. Eu choro de vez em quando por causa disso até hoje. Faz só 4 ou 5 dias, né? Mas enfim. Mas eu continuo indo pra academia.
Eu passo do lado, quase por cima do sangue dele todos os dias. Eu continuo fazendo meu treino, continuo acordando todos os dias, continuo tomando meu suco verde, continuo gravando meus vídeos, continuo fazendo minhas fotos. A minha vida continua. E eu não sei se isso é libertador ou deprimente, porque quando eu for, também vai ser assim. O dia, ele vai continuar, o sol vai continuar raiando, a noite vai continuar anoitecendo, o tempo vai continuar passando e as pessoas vão continuar vivendo. Eu aqui ou não. Isso vale pra todo mundo, né? Mas enfim. Tinha alguma coisa que eu ia dizer, esqueci. Comecei um livro novo, agora eu tô falando isso porque algumas pessoas, elas tinham dito que eu deveria fazer um vídeo sobre os livros que eu tô lendo. Eu tô lendo o Mulheres que Amam Demais, algo assim. Muito bom, muito legal. Eu abandonei um pouco a minha leitura de Jung. Ai, meu Deus, que eu tinha deixado aí. O Homem e Seus Símbolos, gosto muito também. Mas faz tempo que eu não... É que esse livro é mais pra consulta, assim. Sabe quando você tá, tipo, pesquisando uma coisa, precisa de uma informação, você vai lá. Mas enfim. E também eu quero ler mais mangá, mas eu tô com preguiça. E eu quero fazer uma coisa pra vocês também, trazer um roteiro legal. Então pra isso eu vou assinar a Netflix pra ontem. Vou assinar e vou fazer uma análise de umas coisas. A gente não queria desligar meu ventilador, então o barulho deve estar aparecendo no microfone, porque o vento tá bem em cima de mim. Se bem que esse microfone isola bastante. Então eu nunca sei, né, se tá vazando ou não. E outra coisa também que eu ia falar é que as pessoas são muito insuportáveis, né? Meu Deus. Tipo, no Instagram hoje tá foda. Cada vez um doido mais doido do que o outro. Meu Deus do céu. Eu tava navegando pelo Instagram, pelo Reels, e eu vi um menino que ele faz vários vídeos interpretando personagens. Tipo assim, ele tem uma série que é como se ele estivesse mostrando vários tipos de cara. Aí tem o esquerdomacho, aí tem o cara que, sei lá, é maconheiro, aí o outro é o otaku, enfim. Ele pega esses estereótipos e ele faz uma conversa como se, tipo, você estivesse saindo com esse cara, entendeu? O cara que gosta de, tipo, fingir que a menina é louca pra manipular ela, enfim. Daí, ele fez um vídeo imitando, tipo, fazendo uma sátira de um menino otaku. Só que um otaku que agia de uma maneira, tipo, bem bizarra. E era, tipo, Pove, você saiu com aquele menino otaku. Daí ele convida você pra entrar, sendo que ele fica fazendo umas coisas bem loucas, assim, bem bizarras. E aí, eu já vi, na vida real, um menino que agia exatamente dessa forma que esse criador de conteúdo interpretou. Tava falando, tipo, criticando, digamos assim, mas com humor, uma forma de agir que alguns homens têm. Então, ele tem de vários estereótipos. E aí, ele fez um vídeo baseado em alguns otakus. E, enfim, era agindo de uma maneira, tipo, super inadequada, super bizarra. Aí eu comentei nesse vídeo desse cara, eu comentei assim, eu já vi uma pessoa agindo exatamente dessa forma. Foi esse meu comentário. E que teve muitos likes, inclusive. Porque, realmente, eu já vi uma pessoa agindo exatamente da forma que ele estava interpretando. E ele interpreta de uma maneira, assim, bem exagerada, bem... Mas eu já vi uma pessoa literalmente fazendo exatamente o que ele estava fazendo. Tipo, literalmente mesmo. Igual. Daí veio uma desgraçada, porque sempre tem, né? E colocou, ai, mas tu com essa aparência, né? Tu deve ser otaku, né? Não posso afirmar nada, né? Porque não te conheço. Mas tu deve ser otaku, amante de cultura japonesa. Então tu lida muito com esse tipo de gente, né? Não, gente, sério. Ai, que nojenta, que imunda, que escrota. Tipo, ela foi lá, clicou no meu perfil, olhou todas as minhas fotos e chegou a essa conclusão estúpida, baseado em estereótipo e preconceito. Ela teve esse pré-julgamento por conta da minha aparência física. Ou seja, traduzindo um comentário dela, a culpa é minha por eu ter presenciado uma pessoa agindo de forma bizarra. A culpa é minha pela minha aparência física, porque eu pinto cabelo e porque agora eu assisto anime. Antes eu nem assistia. Na época que eu vi essa pessoa agindo desse jeito, eu nem anime assistia. E ela já presumiu que eu sou otaku, porque não tem referência artística. Ah, é aquele povo ignorante, sabe aquela coisa. Não tem repertório artístico, não sabe o que é um estilo diferente. E olha que eu não tô falando de uma senhora, não. É uma menina, entendeu? Uma idiotinha, padrãozinha, estúpida. Enfim, que veio me julgar e basicamente me culpabilizar por eu ter presenciado uma pessoa agindo de uma maneira bizarra, e a culpa é minha por causa do meu estilo. Olha pra aí, olha como as pessoas são limitadas. Olha que pensamento
estúpido. E o pior é que ela ainda tem um pouquinho de autoconsciência, que ela tá fazendo um pré-julgamento desnecessário a partir do momento que ela escreve embaixo: ai, não posso afirmar nada porque não te conheço, né? Sim, exatamente. Você não pode afirmar que a culpa é minha, que eu lido com esse tipo de gente por eu pintar o meu cabelo de colorido, por eu ter piercing, por eu usar roupas do jeito que eu uso, por eu ter o estilo que eu tenho. Que, inclusive, eu sempre tive o mesmo estilo antes mesmo de eu assistir anime. Sempre gostei da estética japonesa, óbvio. Sempre gostei da estética dos animes, mas eu não assistia, não tinha paciência, não. Eu comecei a assistir anime faz um tempo, assim. Tipo, eu já tinha assistido uns da minha adolescência, mas eu não curtia muito. Mas eu comecei a pegar mais gosto do ano retrasado pra cá, eu acho. Mas, enfim, né? Uma coisa não tem relação com a outra. Eu ter visto uma pessoa agindo de maneira bizarra não tem nada a ver com a minha maneira. Tipo, ai, tu atrai esse tipo de gente. Não, eu tava vivendo minha vida e aconteceu de eu ver uma pessoa agindo de uma maneira completamente inadequada, completamente louca, né? No caso, era um menino que imitava anime, entendeu? Só que na vida real, sabe? E fazia trejeitos, como se ele fosse uma live NPC, tipo, ao vivo, sabe? Como se ele agisse na vida real como uma live NPC e imitando frases de anime, imitando trejeitos de anime, entendeu? Enfim, e sendo meio invasivo, sabe? Chato. E tem muita gente que faz isso, mas não é toda pessoa que assiste anime que vai fazer esse tipo de coisa. Porque nem todo mundo tem essa maneira infantilizada de viver a vida, sabe? Tipo, seus gostos pessoais não definem o jeito que você se porta. Mas as pessoas, elas me julgam tanto e tão gratuitamente e tão do nada, sabe? Tipo, gratuito. Eu tô numa página, eu comento que eu já presenciei uma pessoa agindo assim, aí vem uma pessoa lá do bueiro vir me criticar, sabe? Vir me julgar de graça, sabe? E é sempre uma pessoa tão apagada, é sempre uma pessoa tão extremamente desinteressante, sempre. Esse tipo de julgamento, esse tipo de comentário, nunca vem de uma pessoa legal, de uma pessoa estilosa, de uma pessoa bonita. Não, sempre vem de uma pessoa michuruca, sabe? Enfim. E outra coisa, né, também, eu comentei sobre o fato de que as pessoas, elas só se aproximam de mim por interesse em alguma coisa. Pelo menos eu já tive muito, não só, tá? Mas eu já tive muitas experiências negativas em relação a isso. Tipo, as pessoas, elas veem meus recebidos, que eu trabalho com isso, né? Eu tenho sempre que repetir essa parte, que as pessoas, elas não entendem, ou elas fingem que não entendem, ou pra me desmerecer, elas fazem de conta que não entendem. Mas eu, no meu canal, como vocês podem ver aqui nas playlists e também no meu Instagram, desde 2016, 2017, eu recebo muitas coisas das lojas em troca de publicidade, em troca das minhas fotos, em parceria, em trabalho também remunerado, enfim. Eu faço muita parceria com loja de roupa, então eu recebo todo mês muita roupa. E não, gente, eu não compro essas roupas, são trabalhos que eu faço e que eu sempre fiz. Mas aí as pessoas, algumas, elas veem eu fazendo esses trabalhos, elas ficam pedindo pra mim as minhas roupas, as minhas perucas, as minhas coisas. Só essa semana eu recebi 2 mensagens, uma no TikTok de uma menina dizendo pra eu doar minhas perucas pra ela, porque segundo ela, eu tenho muitas e ela não tem nenhuma e vai ser o aniversário dela, então na cabeça dela, eu tenho sim que pegar o meu objeto de trabalho, as coisas que eu recebo do meu trabalho e mandar pra ela, uma completa desconhecida, que nunca me deu um elogio, que nunca falou comigo, que não tem nenhum vínculo comigo, que não me deseja nada de bom, pra eu mandar pra ela ainda ficar falando mal de mim, porque é isso que acontece. As pessoas, elas ganham as coisas de mim quando eu era besta e dava as coisas, né, pra amizadezinha, elas ganhavam as coisas e ainda me difamavam pra cidade inteira. Então eram umas falsas. Então eu não dou nada a ninguém porque ninguém merece. Também não é como se eu também não merecesse as coisas que eu recebo, porque eu trabalho por elas. Não é simplesmente, ai, Jade, você vai receber um monte de coisa aleatória aqui que você vai ganhar. Eu não ganho nada, porque there's no free lunch. Não existe nada de graça pra ninguém. Não existe isso. Tudo que os influenciadores, sejam eles grandes ou pequenos, tudo que eles recebem é trabalho. Existe uma troca, né? A gente paga com a alma. E em trabalho também, trabalho mesmo. Por incrível que pareça, as pessoas, elas não entendem que isso é um trabalho. Então, elas não podem se apropriar do meu trabalho e achar que elas merecem mais do que eu e que elas precisam receber aquilo completamente de graça pra tirar proveito mesmo de mim e das outras pessoas que elas ficam pedindo, né? E fora que é muito feio você sair pedindo coisa, é muito feio. Daí veio outra desconhecida pedir pra eu comprar uma peruca pra ela. Eu fiquei tipo, velho, meu Deus, a pessoa não me segue, a pessoa não é gentil, não é legal, não pede por favor, não. E também só o ato de você sair pedindo uma coisa pra outra é completamente
feio, é péssimo, é descabido, sabe? Eu não tenho a obrigação de dar nada a ninguém, nem nada meu, nem de comprar nada a ninguém. Você não sabe a minha realidade, você não sabe quem eu sou, nada, você não sabe nada sobre mim. Essa é a prova. Principalmente quando as pessoas ficam dizendo, ela é rica. Essa é a maior prova que a pessoa não me conhece. Essa é a maior prova de que Instagram, ele eu não sei, as pessoas são muito iludidas, sabe? Muito iludidas. Qualquer coisa que você botar lá, elas acreditam. Eu acho isso muito interessante. Você nunca vai saber quem são as pessoas. Você nunca vai saber a realidade das pessoas. Você não convive com elas. Então, enfim. Inventam muitas mentiras sobre mim também por conta disso, né? Eu acho bem engraçado, inclusive. Com base em Instagram. Então as pessoas saem inventando várias mentiras e propagando como se fosse verdade, sabe? Tipo, ai, ela é rica. Ela é snob porque é rica. Se acha melhor do que os outros porque é rica. Eu já tive essa difamação também. São várias, né? Mas essa foi uma delas. Daí eu fiz um post dizendo que esse é o motivo pelo qual não deixo ninguém se aproximar de mim. Porque muita gente se aproxima de mim só pra me pedir coisas. As pessoas pedem mesmo na cara dura. Ai, me dá tuas lentes de contato, me dá tua câmera, me dá tuas roupas, me empresta tua câmera pra fazer umas fotos. Ah, eu quero ir pra tua casa fazer foto. E sim, eu já recebi exatamente essa frase. Ah, eu quero ir pra tua casa, preciso de fotos novas. Vê a qualidade de amizade. Ah, eu quero fazer umas fotos com a tua câmera, me empresta. Ai, empresta teu jardim pra eu fazer foto. Tipo, empresta teus sapatos também. Ai, me dá uma roupa, me dá teu cosplay. Muita coisa. Me pedem de tudo, de absolutamente tudo. E as pessoas acham que eu tenho a obrigação de dar. E quando eu digo não, quando eu imponho limites, as pessoas elas não sabem ouvir um não. Isso é a maior red flag que alguém pode ter, é não saber ouvir não. Primeiro que você já está sendo descabido a partir do momento que você começa a impor e exigir esse tipo de coisa. Segundo, mostra o teu caráter quando você não sabe ouvir um não, porque pra mim é não e ponto. Eu dou muita coisa a muita gente quando eu simpatizo com a pessoa, mas eu não vou fazer isso com qualquer um. Porque quem é minha amiga sabe, né? A pessoa quando é minha amiga, ela sempre sai com brindes e com presentes. Porque eu sou assim, sabe? Mas pra desconhecidos ou pra pessoas que se aproximam de mim exclusivamente com esse objetivo, aí eu não quero perto de mim, de jeito nenhum. Daí eu tinha postado sobre isso, né? Que esse é o motivo pelo qual eu não deixo as pessoas se aproximarem de mim, porque elas só me veem como interesse. E aí veio o povo defender. Ai, mas é criança que tá te pedindo isso. Primeiro, eu já fui criança um dia. E quando eu era criança, eu nunca, na minha vida, na minha existência, saí pedindo nada a ninguém. Nunca. Nunca. Nem pros meus pais eu não pedia. E olha que eu não tinha nada direito, né? Mas nem pros meus pais eu não pedia as coisas, assim. De brinquedo, de presente, de roupa. Nunca. De peruca, de acessório, nada disso. Nada. E aí, isso não torna aceitável. Segundo, não eram crianças, tá? As meninas, as mulheres que chegavam perto de mim pra me pedir essas coisas que eu citei pra vocês, eram todas maiores de idade, eram aproveitadoras. E aí quando eu mostro um comportamento que ele é inadequado, porque é um comportamento completamente inadequado você sair pedindo coisas pras pessoas aleatoriamente, aí vem gente defender. Ai, mas é criança. Você não sabe se é criança. Você não pode defender esse comportamento mesmo se for criança. Terceiro, você não sabe o contexto da minha vida. Eu sei o que eu passei todos esses anos, todo esse tempo com gente interesseira, com gente nada a ver, sabe? E outra, as pessoas elas têm inveja até de um chinelo Havaiana novo. Vocês não duvidem da capacidade do ser humano. E eu sei muito bem do que eu tô falando. Mas quando você tá apontando um comportamento que é inadequado, aparece gente de todos os lugares do mundo pra defender aquele comportamento. Ou seja, eu sempre vou estar errada e vocês sempre estão certos. Ah, pelo amor de Deus. Que preguiça. E outra coisa também, né? Gente pedindo fotos das minhas tatuagens pra copiar. Ai, que coisa chata. Nossa, vai procurar tatuagem no Pinterest. Me deixa em paz, sabe? Tipo, sei lá, às vezes quando eu quero uma coisa eu vou lá, pesquiso. Se eu quero copiar uma tatuagem do Pinterest, beleza. Mas sair numa pessoa pra ficar pedindo pra ela tirar foto de tatuagem pra mandar pra você copiar... que coisa chata. E tem a originalidade que você quer fazer tatuagens igual a da outra pessoa, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, se você quiser ir lá no Tumblr, no Pinterest, copiar a tatuagem, é o que o povo mais faz. Eu já fiz isso também, tô nem aí, sinceramente. Mas eu não vou me ocupar de tirar foto e ficar informando, ai, quantos centímetros é a sua tatuagem, com que tatuador você fez, eu quero fazer igual. Não vou falar não, me deixa em paz, sabe? Eu, hein?
Eu não faço isso com ninguém. Isso é uma coisa que é muita polêmica, né? As pessoas, elas acham que eu tenho sim que servir aos outros, eu tenho sim que falar os centímetros da minha tatuagem, o tatuador, e mandar foto da minha tatuagem pra pessoa me copiar e fazer tudo igual. Porque sim, as pessoas têm direito de quererem ter tudo, absolutamente tudo igual ao que eu tenho. O mesmo cabelo, a mesma tatuagem, as mesmas roupas, o mesmo namorado, tudo. Tem que passar o arroba do namorado. Ai, passa o arroba do teu namoro. Eu quero seguir teu namorado. Passa o arroba, ai, passa o contato. É assim. O povo é desse jeito, com essa obsessão de querer a vida alheia. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Mas é isso, basicamente. Só esses desabafos das coisas loucas que estão passando pela minha vida. Deu uma descontraída aqui no final, né? Pro clima não ficar tão pesado, porque o começo foi bem tenso. E é isso, já falei demais. O vídeo deve estar com 2 horas de duração já. E até o próximo podcast. Agora eu vou demorar bastante pra editar. Tchau.